E aí, Saulo? Graça e paz, homem de Deus, tudo na bênção. Tudo na bênção, cara. Cara, eu vim aqui, estava estudando um pouco aqui, né? A gente sempre está estudando escatologia, a gente sempre está estudando a palavra de Deus. E eu tenho recebido, Saulo, várias perguntas nesse período agora, né? Período de pandemia, todo mundo, cada um fala o que quer sobre essa pandemia, é o fim dos tempos, é o apocalipse, né? Uma pergunta que me fizeram esses dias foi a respeito da vinda de Cristo, cara. Assim, nós cremos, eu creio que Cristo pode vir a qualquer momento. Mas as pessoas estão ligando a vinda de Cristo a esses acontecimentos. E não só isso, lembraram de uma teoria que eu já conheço há algum tempo, uma teoria que vem se falando, que nós estamos passando pelo sexto milênio, o mundo tem 6.000 anos, e desde Adão até aqui tem cerca de 6.000 anos, e nós estamos passando aí pelo sexto milênio, estamos no final do sexto milênio, e quando terminar o sexto milênio, para iniciar o sétimo milênio, esse sétimo milênio seria o milênio do descanso, sabe? O grande sábado. É isso que a teoria diz. Então, para que esse milênio comece, tem que Cristo voltar. Cristo, vindo no seu glorioso retorno, ele vem para estabelecer o reino milenar, e esse reino milenar, esse reino de 1.000 anos, é o sétimo milênio. Você conhece essa teoria? Eu tenho respondido muito sobre isso, e aí eu venho pedir socorro aí a você, mestre. Vamos debater, vamos ver, né, essa visão. Na minha opinião, Saulo, e eu vou deixa para você aí, eu acho que se a pessoa pensar assim, nós estamos caindo num grande problema, que é marcar data para a vinda de Cristo. Isso já aconteceu e não deu certo. E aí a gente está ferindo, atacando a iminência a respeito do arrebatamento da igreja, a iminência em si. Então fala aí, meu irmão. Diga aí para a gente o que você acha dessa teoria. Pois é, André, esse é um tema, né, que hora ou outra as pessoas procuram, né, para estar vendo aí. Eu fui bombardeado com diversas mensagens, diversas perguntas a respeito da vinda do Senhor, né, de teorias de 7.000 anos. Eles falam que nós estaríamos no sexto mil ano, no final do sexto mil ano, e, sei lá, daqui a uns anos aí Jesus retornaria para buscar a igreja, começaria depois disso um período de tribulação, e depois 1.000 anos se cumpriria, que, como você falou, seria seriam 1.000 anos de descanso, né? Então, eu recentemente recebi diversas perguntas, várias pessoas mandaram para mim também, e eu creio que a gente precisa analisar bem o que diz as Escrituras, porque, André, sinceramente, eu gosto de olhar para as Escrituras, olhar para a escatologia a partir das Escrituras. Então, eu gosto de uma escatologia bíblica e não uma escatologia de jornal, que parece ficar evidente quando as pessoas vêm com essas perguntas. Por exemplo, quando tem guerras, quando tem terremotos ou algo semelhante, como uma pandemia que nós estamos passando nesse tempo, as pessoas sempre falam, olha aí, isso é um sinal, está apontando para a vinda do Senhor, é isso ou aquilo outro. Então, eu acho coerente a gente investir um pouco de tempo aqui para trazer luz para aquelas pessoas que queiram aprender mais sobre o que a palavra do Senhor fala sobre essas coisas. E eu creio, André, que um dos pontos chaves para a gente começar aqui trabalhando nesse tema é a gente falando sobre uma doutrina chamada doutrina da iminência, né? André, defina aí para a gente o que quer dizer iminência. Olha, Saulo, iminência, ela pode ter dois sentidos, sabe? Primeiro, se você tem algo que pode acontecer a qualquer momento, isso é iminência, é algo iminente. E o outro ponto é muito parecido, é que está próximo de acontecer. Você pode dizer assim, ó, algo é iminente, é porque está às portas, certo? Então, nesse sentido, a gente pode ver na profecia bíblica tanto iminência para o arrebatamento, no sentido que ele pode acontecer a qualquer momento, e também a gente vê uma iminência nos eventos que acontecerão depois do arrebatamento.
Por exemplo, Entendi. quando estiver na grande tribulação, naquele período tribulacional, vão acontecer sinais que o próprio Cristo disse lá em Mateus 24, que esses sinais indicavam que ele estava às portas. Ou seja, ele não poderia vir a qualquer momento, com um arrebatamento, sem sinal nenhum, sem depender de sinal nenhum, mas alguns sinais mostrariam que estava muito próximo dele vir. De forma que iminência, tanto é algo que pode acontecer a qualquer momento, sem sinal nenhum, de surpresa mesmo, como pode ser algo que está muito perto de acontecer. Ok? Entendi. Então, a gente deve ter um olhar a mais, né, sobre essa questão da iminência, porque por muitos anos parece que ficou na cabeça das pessoas que iminência é só algo que pode acontecer a qualquer momento e que a presença de algum sinal anularia a iminência. Mas parece que não é esse o entendimento pleno dessa doutrina, até porque a gente tem algumas referências bíblicas, né? Por exemplo, quando a gente olha para a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo se incluiu no grupo daqueles que seriam transformados por ocasião do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo para a igreja. Isso é interessante, porque Paulo não esperava estar morto no dia do arrebatamento. Paulo esperava estar vivo e ser transformado e subir ao encontro do Senhor. Interessante que Paulo tinha essa expectativa no primeiro século, né? Então, isso transmite uma ideia para nós, que o arrebatamento é um evento iminente, que não está restrito a nenhum outro evento, né? Não está preso a nenhum outro evento. É algo que deve ser esperado a qualquer momento. Ainda que exista um tempo determinado na soberania de Deus, né? Mas a gente não tem base nas Escrituras para dizer quando vai ser, né? Agora, pelo outro lado, André, fica evidente também, Jesus falou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 6 ao 7, ele fala, respondendo à pergunta ali dos discípulos sobre quando o reino seria implantado, que o Senhor ia restaurar o reino a Israel, Jesus responde de uma forma que incute a ideia da iminência também. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, os discípulos perguntam, né, Senhor, será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E a resposta de Jesus não vos compete saber datas ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, veja, Jesus estava dizendo que a respeito do reino restaurado a Israel, era algo que estava dentro da ideia e do propósito de Deus e que não competia, não fazia parte do conhecimento dos discípulos daquela verdade, né? Mas era algo que o Pai tinha reservado pela sua exclusiva autoridade. Logo, isso quer dizer que também para o reino milenar existe iminência. Para o governo de Cristo, para a restauração do reino a Israel, existe iminência. Isso mesmo. É como eu disse no começo, o conceito de iminente, ele não é somente algo que pode acontecer a qualquer momento, mas isso também é iminência. Você pode ver, Saulo, que todo texto bíblico, quando ele vai falar das últimas coisas, dos últimos dias, do tempo do fim, lá, e eu estou falando dos últimos dias, não esse entendimento de últimos dias em que estamos vivendo, desde Atos, desde a fundação da igreja. Eu estou falando dos últimos dias no sentido final mesmo. Ele coloca como iminente. Aí você acabou de ler aí um texto referente à tribulação. A gente sabe que lá em Mateus 24, Cristo está falando em Mateus 24, Saulo, da tribulação. Todo o contexto ali é ele falando do início da tribulação até o final da tribulação na sua segunda vinda. Claro que tem alguns pontos que tem dupla referência, como, por exemplo, Mateus 24 e Lucas 21, não é isso? Fala sobre eventos que já se cumpriram, como a destruição do templo de Jerusalém em 70, porque em 70 houve destruição na cidade de Jerusalém e o templo foi destruído, e aquela destruição se cumpriu ali, e eu vejo em Lucas a profecia de Cristo se cumprindo ali, mas eu vejo dupla referência, aquilo vai se cumprir no final também. Então, todo o texto ali, ele está falando de algo que vai acontecer no final dos tempos. E é interessante que Cristo fala de sinais
que aqueles sinais se referem com certeza ao período tribulacional, ali não se refere a sinais na história da igreja, ali se refere, todo evento citado ali se refere a eventos que vão acontecer no período tribulacional, e no final, Cristo falando sobre o finalzinho da tribulação, ele cita ali a segunda vinda, os sinais da segunda vinda, ele fala de uma parábola da figueira para se fazer entendido do que ele estava falando. Quando ele diz assim, ó, quando vocês verem que as folhas, quando vocês veem a folha da figueira brotando, né, folhas novas, vocês entendem que está próximo o verão. Então, assim será quando vocês verem essas coisas acontecer, que são os sinais que ele falou antes. Isso significa que Jesus Cristo está às portas. Mas estar às portas é mais um conceito de iminente. Ele não diz o dia que virá, sabe? E ele repete isso no versículo 36, né? Quando ele diz que, deixa eu ler aqui, mas daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. A gente não vai discutir agora, porque Jesus disse que não sabia, isso aí é outra discussão, mas, de fato, Jesus fala que aquele dia, ora, ninguém sabe. Mas a gente viu aí que durante a tribulação terão sinais. Agora, os sinais deixarão apenas evidente que está próximo. Não fere a iminência. A iminência continua existindo. Da mesma forma, 2 Pedro, capítulo 3, ele fala que o dia do Senhor vem como ladrão. E sabe ao que ele está se referindo? Ao reino milenar, o final do reino milenar. Eu quero ler isso aqui também, para a gente terminar essa parte de iminência. Versículo 10 ao 13, né? Isso. Versículo 10 ele diz, ó, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, como é que um ladrão vem? Ele avisa antes de vir. Não, o ladrão vem de repente, ele vem sem ninguém saber. E diz assim, ó, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí ele faz uma pergunta aqui. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Esse texto, Saulo, está falando do final dos tempos, sabe? Dali do final do reino milenar, dos novos céus e nova terra. Até isso, que a gente sabe que vai acontecer depois de 1000 anos, é retratado na Bíblia como iminente, cara. Então, basicamente aqui, André, para a gente não, para nossa conversa não ficar tão longa, basicamente a gente encontra iminência para todos os eventos escatológicos. Por exemplo, o arrebatamento acontece hoje. A Bíblia não diz que amanhã começa a tribulação. A Bíblia diz que a tribulação começa, Daniel 9:27, com um acordo do anticristo feito com muitos, né, envolvendo Israel e nações. Então, a tribulação começa com isso. E um outro detalhe, a Bíblia não diz que a igreja sai hoje e o anticristo já se manifesta no mesmo momento. Não, a Bíblia fala que a Bíblia mostra que existe aquele e aquilo que o detém. Quando isso for removido, ou esse ou aquilo, conforme diz, for removido, então ele vai se manifestar. Mas esse depois, né, depois se manifestará, é um tempo indefinido. Então ele pode se manifestar no mesmo dia e fazer o acordo depois de 10 anos. Ele pode se manifestar depois de 3 meses, né, e fazer o acordo depois de 5 anos, sei lá. Mas a gente só sabe que ele não pode se manifestar enquanto a Igreja de Cristo estiver aqui na Terra. E a gente encontra essa ideia de iminência para todos os eventos, até para o aparecimento do anticristo. Isso é muito interessante, né, André? Isso mesmo. Há um erro, né? O pessoal pensa que mesmo o dispensacionalista, pré-tribulacionista, muitos declaram que a igreja é arrebatada, todos pré-tribulacionistas, né? A igreja é arrebatada antes da tribulação. Então, assim que a igreja é arrebatada, start na tribulação. Aí, feriria a iminência do retorno de Cristo. Porque
ia bater de frente com o que Cristo falou em Mateus 24. Cristo disse que teria sinais, mas ele disse que o dia e a hora ninguém sabia. Só que se a segunda vinda de Cristo acontece, né, no final da tribulação, é ela que encerra a tribulação. E a tribulação começa no dia do arrebatamento, e todo mundo sabe que a tribulação vai durar 7 anos, então todo mundo que vê o arrebatamento, se ler um pouquinho, se der uma folheada na Bíblia, vai saber o dia e a hora sim. Exatamente. Aí vai olhar a Bíblia e vai dizer, ei, Cristo, você estava enganado, Jesus, quando disse que esse dia, essa hora, ninguém saberia. Mas não sabe mesmo. Por quê? Porque quando o arrebatamento acontece, não se sabe, não está claro na Bíblia, a partir dali do arrebatamento, quando é que começa a tribulação. Porque a tribulação, ou seja, a 70ª semana de Daniel, os 7 anos, só se começa a contar do dia que é feito o acordo entre o anticristo e fala, muitos. Né? Isso, Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala que o que dá início, ele vai firmar uma aliança por quantos anos? Por 7 anos. Isso está claro que a aliança é por 7 anos, então o período tribulacional dura 7 anos, a 70ª semana dura 7 anos, mas ela só começa com a assinatura desse acordo, com esse trato, com esse pacto feito com muitos pelo anticristo. Quando é que ele faz? Nós não sabemos. Eu sei que ele faz só depois do arrebatamento da igreja, mas a data, o dia e a hora, ninguém sabe. É por isso, agora, exatamente por isso, que o dia e a hora da vinda, do retorno glorioso de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino, também ninguém sabe. Então, André, só para a gente fechar essa questão aqui da iminência, eu gostaria de estar compartilhando algumas referências bíblicas com as pessoas que estarão aí nos acompanhando, estarão vendo esse material, e eu quero mostrar para vocês algumas referências que apontam a iminência mesmo para eventos distintos do arrebatamento. Então, eu vou passar essa lista e logo mais vou falar algo com você. Por exemplo, Mateus 24, verso 29 ao 44, fala de iminência para a segunda vinda de Cristo, após a tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, fala de iminência para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 ao 4, fala de iminência para a tribulação. Atos capítulo 1, como eu já citei, versos 6 e 7, fala de iminência para o estabelecimento do reino. 2 Pedro 3, verso 10 ao 13, que você leu, fala de iminência para os eventos ali após o reino milenar e até a destruição dos céus e da terra e a implantação do novo céu e da nova terra. Então, segundo esses textos, a gente pode defender que existe iminência para todos os eventos escatológicos. No entanto, eu queria voltar aqui, André, para algo que você falou no início do nosso vídeo. Sobre essa teoria aí que você falou, né, dos dias milenares e tal, tudo isso. Por que você acha ela perigosa? Por que você não concorda com ela? André, vamos olhar um pouco dessa teoria, vamos analisar, vamos ver quais os pontos que os expoentes, né, os defensores dessa teoria utilizam as passagens, as referências bíblicas para defenderem. Vamos lá. Ok, Saulo. Como eu disse lá no começo, é mais uma teoria bem interessante, sabe, Saulo? Chama a atenção por causa da construção. Eu já estudei um pouco sobre essa teoria e eu acho ela interessante, assim, até impressionante os detalhes. Se você vê como é montada, são detalhes. Agora, eu acho perigoso, assim, eu já fiquei com o pé atrás para essa teoria, logo de cara, porque ela própria defende que nós estamos no final do 6º milênio. Né? Essa teoria ela se baseia em alguns versículos para dizer que mil anos humanos para Deus é como um dia. Né? E que nós já estamos no finalzinho do 6º milênio. De forma que o 7º milênio é o estabelecimento do reino milenar de Cristo. E essa teoria, ela faz parte da visão. Na verdade, quem crê nela é dispensacionalista como eu. Quem crê nela é pré-tribulacionista como eu. Né? E aí, ele crê que Jesus estabelece o seu reino milenar, literal,
logo após a sua segunda vinda. Na verdade, ele vem no seu retorno glorioso para vencer o inimigo e para estabelecer o seu reino milenar, certo? E aí, o que foi que eu fiquei com o pé atrás? Se a gente está no finalzinho do sexto milênio, quando se completar 2000 anos da ressurreição de Cristo, é o finalzinho do sexto milênio, Saulo. Ou seja, quando se completar 2000 anos da morte de Cristo, Cristo estabelecerá o seu reino milenar. Aí eu fico preocupado. Por quê? Porque, segundo a teoria, em 2033 se completa 2000 anos da ressurreição de Cristo. Então, em 2033, segundo essa teoria, Cristo tem que voltar à sua segunda e gloriosa vinda para estabelecer o reino milenar. Se ele tem que voltar em 2033, Saulo, isso quer dizer que, no mínimo, 7 anos antes, a igreja tem que ser arrebatada. Né? Nós já dissemos que o arrebatamento da igreja é necessário para que aconteça a tribulação. E a tribulação, ela dura 7 anos. E Cristo só retorna para estabelecer o reino no final da tribulação, de 7 anos. Então, isso coloca o arrebatamento da igreja em algum lugar ali no ano de 2026. Cara, isso vai de encontro tudo que a gente acabou de falar sobre iminência. A doutrina de iminência é uma doutrina central para a gente que é dispensacionalista, para a gente que é pré-tribulacionista. A escatologia que a gente defende, a doutrina da iminência, ela é central. Então, isso aí acabaria com a doutrina da iminência. É por isso que eu fiquei com o pé atrás com essa teoria, entendeu? Entendi, André. Então, assim, não quer dizer que todo dispensacionalista adota essa posição, não é isso? Isso, apenas alguns dispensacionalistas, né, que entendem, mas não são todos. Eu, particularmente, eu sou dispensacionalista e não adoto, né? Você também é e creio que você não adota, não é isso? Eu até acho, Saulo, e aí com todas as vênias, né, eu acho que o dispensacionalista que adota uma visão dessa, ele está entrando em contradição com o que ele mesmo crê que é a doutrina da iminência. Alguns vão dizer, não, mas não fere a iminência. O pessoal vai dizer, não fere a iminência. Você mesmo disse nesse instante, André, que iminência é algo que está perto de acontecer, tal. Aí vão dizer assim, ó, a gente acredita que em algum momento, em 2026, a gente está falando do dia, a gente não está falando do dia. Só que, Saulo, olhando essa teoria, eu percebo que os defensores dela, né, eles fatalmente marcam a data da vinda de Cristo. Por quê? Porque fazem cálculos de 2000 anos, mais 2000 anos. Por exemplo, de 2000 anos de Adão até Abraão, 2000 anos de Abraão até a primeira vinda de Jesus Cristo, e da primeira vinda de Jesus Cristo até terminar os outros 2000 anos, nós já estamos na época, né? Mais 2000 anos. E olhando essa teoria bem direitinho, as pessoas que a defendem, eles marcam a data exata do dia em que Cristo morreu e do dia em que Cristo ressuscitou. Se fizer as contas, estão sim, indiretamente, eu digo até diretamente, marcando a data do arrebatamento da igreja para 2026. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para o corredor, os corredores da história do cristianismo, todas as pessoas que marcaram datas se frustraram. Então, eu acho perigoso a gente ir para essa caminhada de marcação de datas da vinda do Senhor e tudo isso mais. Agora, André, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no discurso de Paulo ali no Areópago, Paulo fala que Deus estabeleceu os tempos e as eras para que o homem buscasse a ele, né? Se bem que o Senhor não está longe de cada um de nós. Aí a Bíblia fala, tateando como se o pudesse encontrar, se bem que ele não está longe. Esse texto, que fala que Deus estabeleceu os tempos, as eras, né, da habitação do homem na terra e todo esse contexto, em nenhum momento esse texto aí deve ser utilizado como um respaldo para marcação de datas. Esse texto só deve ser utilizado como base de que Deus é Senhor absoluto sobre a sua criação e Ele conhece todas as coisas. Não é isso, André? Ou tem um outro entendimento desse texto? Não, claro que não, Sala. Você citou hoje já um texto de Atos,
capítulo 1, 6 e 7, é outro texto que diz claramente, Jesus diz que os tempos e estações estão fixados pelo Pai. Isso só demonstra a soberania de Deus, né? Mas nesse mesmo texto ele diz que não compete a ele saber, né? Eu acredito, Saulo, eu creio que esse tempo, o dia do arrebatamento da igreja já está determinado pelo Pai. Não há nada que a gente possa fazer, sabe, para mudar isso. Deus já sabe o dia, né? Deus já sabe quando vai acontecer a tribulação. Deus já sabe quando Cristo vai voltar na sua segunda e gloriosa vinda com a sua igreja. Isso já está determinado, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas está determinado por Deus. Isso pertence a Ele. E Ele não quis, cara, nos revelar claramente na palavra. Pelo contrário, a única vez que alguém disse algo parecido, que foi lá em Atos, no capítulo 1, de 6 ao 7, quando Cristo estava, olha, Atos 1, de 6 ao 7, é bem interessante, porque a Bíblia diz, Saulo, que Cristo passou 40 dias aqui na Terra falando a ele a respeito do reino. Cristo passou esses dias falando a ele a respeito do reino que viria e falando a ele sobre o reino de Deus mesmo. E eles, nessa hora, se empolgaram e disseram, então, será nesse tempo que será estabelecido o teu reino? E Jesus disse, não compete a vocês. Né? Cristo declarou ali, Deus já sabe, ele já estabeleceu, ele já fixou as datas, mas ele não quis nos revelar. Entendeu? Isso mesmo. Então, André, para a gente ser fiel, você pode citar algumas referências que os defensores dessa teoria dos 7.000 anos, né, dos dias milenares, quais as passagens? Eles se respaldam em quê? Existe fundamento bíblico? Existe uma boa exegese, uma hermenêutica, respeitando o contexto histórico, né? Existem bons argumentos bíblicos para defender essa posição, André? Eu não vou dizer que existem bons argumentos bíblicos, mas existem, eles se fundamentam em textos bíblicos, né? Que eu já analisei, eu já tentei, cara, achar esses textos falando que, de fato, né, está claro que quando se completar 6.000 anos, segundo a contagem bíblica, de que o homem está nessa terra, de que o homem foi colocado nessa terra, quando se completar 6.000 anos, o 7º milênio é o ano de descanso, ou o 7º milênio é o ano do reino milenar de Cristo. Eu não consegui achar, mas eles se baseiam primeiramente em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim, ó, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Ou seja, esse texto aqui eles dizem que está falando que 1.000 anos humanos é como um dia para o Senhor. Né? E aí eles usam o contexto desse texto de 2 Pedro 3,8, que para mim eles tiram do contexto. Né? A gente já falou sobre esse texto hoje. Para mim esse texto fala, sim, de escatologia. Esse texto é um texto escatológico. Está falando do final, mas para mim esse texto mostra iminência. Para mim esse texto declara que ninguém sabe quando vai acontecer. Inclusive, é nesse texto que fala que o dia do Senhor virá como ladrão. Mas tudo bem, além desse texto, ele usa o Salmo 90, que, na verdade, esse texto aqui é uma citação desse texto veterotestamentário, que é o Salmo 90. O Salmo 90, versículo 4. Porque 1.000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Aí ele pega esses dois textos e diz, é isso. O texto está dizendo que 1.000 anos humanos, para Deus é como o dia de ontem, é como um dia. Né? Além desses dois textos, 2 Pedro 3,8 e Salmo 90, versículo 4, eles usam também a criação. Né? Lá em Gênesis, eles entendem que, como Deus criou o mundo em 6 dias, e cada dia divino tem 1.000 anos, aí eles adotam que cada dia lá da criação é uma figura,
é uma figura para 1000 anos humanos, cara. Aí faz, ó, André, 6. então, peraí, vamos entender aqui. Quer dizer que a base dessa teoria, pelo que eu estou vendo, é insustentável. Em que sentido? Não é literal, não é fiel Não. ao texto literal, é com base em uma figura e tem um outro detalhe. A Bíblia não diz que um dia é 1000 anos. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos. E só um detalhe, um dia para o Senhor é como 1000 anos. E fazendo aqui uma conexão do que você falou, Pedro utiliza essa expressão, no texto já citado, Pedro utiliza essa expressão respondendo aos zombadores que estavam dizendo que o Senhor estava tardando a sua promessa. Né? Cadê a promessa da vinda do Senhor? Aí Pedro usa alguns argumentos para responder esses zombadores. E também o Salmos 90, que é o texto que nós entendemos que Pedro se utilizou para poder usar essa expressão, não está respaldando isso, porque os dois textos utilizam a ideia de como, é como se fosse ontem, é como se fosse 1000 anos, é um dia como 1000 anos. E um outro detalhe, em nenhum lugar em Gênesis, André, em nenhum lugar em Gênesis, capítulo 1, indica para nós a figura ou dá a ideia de que os dias da criação devem ser entendidos como dias apontando para uma figura futura, de épocas, de datas e tudo isso. Existe mais um outro fundamento mais sólido que eles utilizam? Saulo, olha, ainda que, olhando o Salmo 90, cara, olha só como fica claro. Se você não lê o versículo isolado, se você lê alguns versículos antes, eu vou ler o Salmo 90 aqui, do 1 ao 4, do 1 ao 4. Olha só, diz assim, ó: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus é eterno, ele está além do tempo, ele é grande demais para a gente contar em dias, ele é de eternidade a eternidade, é isso que o texto está dizendo. No 3, tu reduzes o homem à destruição e diz: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Rapaz, esse texto aqui, Saulo, está dizendo simplesmente que 1000 anos para Deus não é nada. Ele é eterno. Ele está de eternidade a eternidade. 1000 anos para ele, que é muito para mim, que é muito para o ser humano, para ele é como o dia de ontem, ou como a vigília da noite. É como se ele dissesse, Saulo, ele poderia ter dito aqui, ó, 1000 anos para 1000 anos aos teus olhos é como um minuto, é como um segundo, é como um piscar de olhos. É a mesma coisa, é uma expressão, sabe? Para dizer que Deus é eterno, de eternidade a eternidade, como o próprio texto está dizendo. Entendeu? Entendi, André. Então é insustentável utilizar esses textos para defender essa posição. E eu acho perigoso, André, porque isso pode... você me conhece, eu liderei jovens durante 5 anos. Isso pode alimentar a ideia de, se eu já sei que Jesus vai voltar em tal data, sei lá, 2026, 2027, 2030, sei lá. Se eu sei que Jesus vai voltar em tal data, então eu vou viver uma vida de qualquer forma. Quando for pertinho, eu me arrependo e volto para os caminhos do Senhor. A gente brinca com isso, mas tem pessoas que pensam assim. Então, agora, se nós esperarmos Jesus vir a qualquer momento, nós iremos viver uma vida de santidade, nós iremos pregar o evangelho, alcançar um número máximo de pessoas, sem ficar preso a datas, a épocas, a nada disso. Não é isso, André? Esse é o cerne da doutrina da iminência, cara. É você esperar que Jesus Cristo volte hoje. É você viver, sabe, olhando para o céu. A sua esperança é Cristo e ele pode voltar a qualquer momento. Eu tive, né, em sala de aula ensinando essa matéria escatologia, né, que fala sobre o fim dos tempos, e eu fui indagado por alguns alunos que disseram assim: olha, eu desisti de fazer mestrado, de fazer doutorado, eu desisti de... Veio um casal falar comigo em Salvador, eu estava aí na Bahia, né? Eu estava em Salvador e veio um casal falar comigo e esse casal disse assim, que tinham desistido de ter filhos
né, porque acreditavam em uma teoria que eles tinham ouvido lá, que Jesus ia voltar em uma data agora mais recente, não era essas 2026, 2033, não, era, acho que era 14 de maio de 2018, né, que era quando Israel completava 70 anos. Então, 14 de maio. 14 de maio, é isso mesmo. Então, eu lembro que alguém me procurou e contou essa história. E eu falei sobre a doutrina da iminência, né? E, assim, foi uma ajuda para aquelas pessoas. E eu disse assim, olha, queira, e eu defendo isso, né? Queira que o Senhor interrompa seus planos. Mas não pare de fazer as coisas pensando que ele vai vir em tal data ou em tal data. Não, isso vai levar você ao desespero, à depressão, à frustração. Aí eu disse, porque agora a gente tem que concordar com uma coisa. Se essas datas que esse pessoal estabelece se cumprirem, glória a Deus, nós iremos subir para o encontro do Senhor e vai ser maravilhoso, não é isso? Agora, e se não se cumprir? E se não acontecer? Por exemplo, o cara diz, ó, o arrebatamento é 2020, é agora, 14 de maio de 2020. Né? Se a pessoa diz assim, olha, vai acontecer nessa data. Aí a gente se planeja para isso, aí não acontece. Sabe o que acontece, André? Quem defendeu, quem apoiou, quem divulgou, cairá em descrédito. Portanto, eu acho mais saudável a gente não marcar nenhum tipo de datas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o pessoal fala, mas a Bíblia não fala, né, sobre sinais, como que placas que indicam um local, tal, tudo isso. Bom, a gente deve analisar cada texto dentro do seu contexto, né? Se for analisar textos de Mateus 24, está falando sobre sinais relacionados à tribulação, que ocorrerão no período tribulacional. Se for falar de 1 Timóteo, capítulo 4, que Paulo fala sobre a condição dos últimos dias, de homens dando ouvido à doutrina de demônios, essas coisas todas, aí a gente entende que são coisas relacionadas ao nosso contexto. Já era no contexto de Paulo, né? O engano, né? Falsas doutrinas, isso aí já existe. Mas em nenhum momento isso está conectado ao arrebatamento. Por exemplo, dizer assim, olha, isso aqui está acontecendo, logo o arrebatamento será tal data, será em tal ponto. Sabe por quê, André? Porque falso profeta já tinha no Antigo Testamento. O próprio Deus falou para o povo, por meio dos profetas, dizendo assim, ai daqueles que dizem assim diz o Senhor, quando eu, o Senhor, não disse nada. Então já existiam passagens no Antigo Testamento que falavam sobre falso ensino. Quem nunca leu, quem nunca viu sobre Balaão, quem nunca viu sobre Balaque, quem nunca viu sobre outras personagens lá no Antigo Testamento, como Jezabel, né, que já atuava no engano, no erro, com falsos profetas, falsas profetisas. Então, não isso que marca a aproximação, ou a chegada, ou um dia para o arrebatamento, ou para algum evento escatológico. Até porque existe engano desde que o homem caiu. Né? Na verdade, o homem caiu mediante um falso ensino da serpente. É verdade, viu? Ô, Saulo, eu estava pensando, isso acontece muito porque as pessoas não estão lembrando de olhar os aspectos do termo últimos dias. Sabe? Tudo que você falou aí, a Bíblia diz que acontecerá nos últimos dias. Mas nos últimos dias, a história da igreja está em Atos, no capítulo 2, na inauguração da história da igreja. Pedro fala que ali estava acontecendo o cumprimento de coisas que era para os últimos dias. Então, nós já estamos nos últimos dias e esse engano que virá nos últimos dias, ele já vem desde o princípio. Você já falou aí que até antes já tinha. Mas, falando da história da igreja, logo no início da história da igreja, você vê em Judas, você vê em Pedro, eles falando sobre infiltrados ali dentro da igreja, os gnósticos. Né? Eles surgiram ali, começaram ali, ainda com os apóstolos, e cresceu muito na história da igreja. Né? A gente vê engano dentro da história da igreja desde o princípio. E esse engano, sim, ele é um cumprimento de profecia para os últimos dias. Mas que últimos dias são esses? Os últimos dias desde Atos. E até agora nós estamos nele, e eu não sei quanto tempo vai durar esses últimos dias. Ainda porque
Aí eu vou usar o texto. Aí eu vou usar o texto do pessoal. Esses últimos dias podem durar 2.000 anos, 3.000 anos, porque para Deus, 1.000 anos é como um dia. Tá entendendo? Então a gente está nos últimos dias mesmo. Só que usar textos fora de contexto, né, dizendo que esses acontecimentos estão dizendo que está próximo o arrebatamento da igreja, cara, eu acredito que o arrebatamento da igreja está próximo, sabe? E é bom a gente falar isso aqui. Eu acredito sim, mas eu acredito que ele pode acontecer hoje, sabe? Eu acredito que 2026 é um ano maravilhoso para acontecer o arrebatamento da igreja, mas 2020 também é. Pode acontecer a qualquer momento. 2033, 2020, seja quando for. Deus não me revelou isso na Bíblia, Ele não deixou claro isso na Bíblia. A gente não sabe. E é isso que é nisso que é perigosa essa visão, sabe? André, esse teólogo aqui, ó, o J. Dwight Pentecostes, ele fala nesse livro maravilhoso sobre últimos dias para Israel, últimos dias da igreja e últimos dias dos gentios. Então, existem tipos de últimos dias, né? É bem interessante o estudo sobre essa expressão últimos dias. Então, ele trabalha essa questão. Inclusive, ele cita passagens do Antigo Testamento, né, relacionada a Israel, que fala da expressão últimos dias. Teria algum versículo a mais, André, para a gente caminhar aqui para o fim do vídeo? Vamos. Olha só, Saulo, vamos caminhar para o final. Eu vou dizer mais uns argumentos aqui que eu anotei dessa teoria. E tem um que é bem interessante, cara. Eles, além... Eu faço isso também. Quando eu estou estudando a palavra de Deus, eu estudo o texto bíblico. O texto bíblico é o principal. O texto bíblico é o que tem para mim a visão, mas eu uso, às vezes, textos históricos, textos extrabíblicos, sabe? Mas esses textos fora da Bíblia, eles não podem determinar a teoria que eu creio, eles não podem determinar a visão. Eles são mais um apoio, mas eles usam, assim, também como apoio, desde escritores judeus, antes de Cristo, até pais da igreja, que também entendiam da mesma forma. Né? E aí eles usam alguns rabinos, Rabi Elias, o Talmud, eles usam o livro de Enoque, aquele apócrifo, que inclusive é citado por Judas. Né? Eles usam, além do apócrifo, eles usam também alguns pais da igreja, que também chegaram ao mesmo entendimento. Cara, sobre isso, assim, eu não vejo isso como determinante, sabe? Tanto pais da igreja, como também esses escritores, eles cometeram erros. E a gente não pode basear uma doutrina assim, com muita... usar o argumento desses livros extra-bíblicos como determinante. E para finalizar ele diz assim, ó, aí eles dizem que Pedro, na segunda epístola, quando ele exorta ali, diz que 1.000 anos para Deus é como um dia, ele fala que Pedro, ele conhecia esse ensino, ele lia esses livros desses judeus, ele conhecia o Talmud, e Pedro ali está validando essas teorias, esses textos, que, na verdade, esses textos, cara, são vistos muitas vezes como fábulas, sabe? Teoria de homens. Não é? Inclusive a própria Bíblia fala disso. E olhando para o texto de Pedro, Saulo, eu não vejo isso, cara. Eu não vejo ele reafirmando ou confirmando essa teoria, sabe? Eu vejo pelo contrário. Se você ler o próprio Pedro... André, enquanto você procura, para a gente avançar em alguns raciocínios, a gente tem que entender uma coisa. Não é a citação de um texto extra-canônico, né, extra-inspirado, dentro do texto canônico, que valida todo aquele livro. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui com 2 livros. A Bíblia Sagrada, para quem está nos acompanhando aí, só para vocês entenderem o raciocínio onde o André vai chegar. A Bíblia Sagrada, texto inspirado, palavra de Deus.
E eu estou aqui com um livro de um teólogo de escatologia. Se a Bíblia citasse partes do conteúdo desse livro, não faria do livro todo inspirado, mas apenas aquela citação é que é canônica, aquela citação é que é inspirada, e não ia validar todo o livro. Amém. De forma que o que tem lá no livro apócrifo de Enoque, que foi citado por Judas, isso é inspirado. E só passou a ser inspirado quando veio e foi citado na Bíblia pelo escritor inspirado, porque Deus, aprove a Deus, citar, vamos dizer, soprar o escritor inspirado aquele texto que o escritor do livro de Enoque também citou lá. Então, o que é que eu penso, Saulo? Olha só que problema. Se Pedro conhecia o que defendia o Talmud, ou que defendia o livro de Enoque, ou qualquer um desses escritos, sabe? Então, Pedro estava bem consciente de que eles estavam ali no início do 5º milênio. Ele sabia, ele lia a Bíblia, e se ele conhecia a teoria dizia claramente que o mundo teria 6.000 anos, e o reino milenar de Jesus Cristo seria estabelecido no início do 7.000 ano. Então ele sabia, peraí, nós estamos aqui, Cristo acabou de morrer e ressuscitar, tem algum tempo, vamos dizer que Pedro escreveu essa carta aí no ano 50 depois de Cristo, então tem aí uns 20 anos que Cristo morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, então está faltando ainda 2.000 anos. Agora, por que que Pedro, na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 7, ele disse: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É porque Pedro, Saulo, acreditava que o fim estava próximo. Sabe por quê? Porque Pedro, ele acreditava na iminência do arrebatamento da igreja. E aí você disse isso no começo. Ele também acreditava, não só ele acreditava, mas Paulo acreditava. Paulo se incluía. Ele disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Ele se incluía porque ele acreditava que estava nos dias. Tiago diz, eu acho que Tiago diz, perto está o Senhor. Então, eles acreditavam que Cristo estava próximo de vir. Então, Pedro, de forma nenhuma, nem pensou nessa teoria quando ele disse que 1.000 anos para Deus é como um dia. De forma nenhuma. Isso não tem, assim, lógica nenhuma para a gente basear uma teoria, entendeu? Para mim, a teoria é fraca. Mas existem pontos que são fracos demais. Um deles, ou 2 ou 3 deles, sei lá, é citar passagens do Novo Testamento que faz menção a 2 dias, 2 moedas, 4 dias, 3 dias, como se fosse uma menção a esses dias milenares. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Aquela é uma parábola que foi feita simplesmente para responder o seguinte questionamento: quem é meu próximo? Não é isso? E Jesus, para responder esse questionamento, quem é o próximo, ele vai contar essa parábola. Ele fala dos sacerdotes, dos levitas, das autoridades ali que passaram, não ajudaram o homem. Ele fala do homem caído, depois ele fala do bom samaritano. E interessante que pessoas falam que o texto ali fala que aquele homem ajudou o bom samaritano. Eu já vi pessoas dizendo assim, que o bom samaritano representa Jesus, o jumento representa o evangelho, a hospedaria representa a igreja, o hospedeiro representa o Espírito Santo. As 2 moedas representam 2.000 anos que a igreja ia estar na terra. E só um detalhe, a terceira moeda, por que eu digo terceira moeda? Porque ele diz assim, e se precisar de mais, eu trago, né? O bom samaritano fala isso, né? Se precisar de mais, se ele gastar mais alguma coisa, eu pagarei. Aí eles falam que seria uma terceira moeda correspondendo ao reino milenar. Não tem nada a ver. A parábola foi feita só para responder quem é o meu próximo. E tem um outro detalhe. Já quebraria todos os cálculos desse sistema. Por quê? Porque Jesus falou isso antes de morrer e ressuscitar. E a contagem desses teólogos é feita a partir da morte e ressurreição de Cristo. Logo, Jesus falou isso em vida.
Jesus falou isso ainda, né? A gente não sabe se foi na metade do ministério dele, a gente não sabe. Então já quebraria essa contagem, né? Para você ter uma ideia, e aí nem precisa comentar. Fala para a gente não perder muito tempo com isso. Eu vi nessa teoria que a morte de Lázaro, cara, os 4 dias que Lázaro passou dentro lá da sepultura, né? São os 4 milênios antes de Cristo. O que tem a ver, Saulo? Os 4 dias que ele passou na sepultura são os 4 milênios. Ou seja, está faltando 2 milênios para Cristo. Eu não sei. Sabe, é muita inferência. É você forçar a barra nos textos para que isso dê base para a sua visão, sabe? E não tem só isso, não. São vários textos utilizados de forma a interpretar que um dia representa 1000 anos, né? 2 dias, 2000 anos. E aí ele sai montando de forma assim, como é que eu digo? É bem feito, mas é pura inferência e sem base bíblica, cara. Entendeu? E sem respeitar o contexto da passagem em que a passagem está inserida, né? Porque, por exemplo, o texto de Lázaro, que você citou aí, é um absurdo, porque lá não há nenhuma conexão com coisas relacionadas ao passado, aos 4000 anos, que a humanidade já tinha passado, aquela coisa toda. Pelo contrário, se a pessoa quisesse utilizar a passagem de Lázaro como uma menção, ou que tivesse algum tipo de correlação ao fim dos tempos, ao futuro, era até mais aceito, André. Sabe por quê? Porque lá fala sobre a ressurreição do último dia. Então, isso seria até mais fácil de você utilizar. Agora, usar esse argumento aí para dizer que é uma base, para falar dos 4000 anos que já tinha passado, não dá, não. Quer ver outro para a gente finalizar? Para a gente finalizar essa parte de inferência, Gênesis 22. Essa teoria diz que Abraão viajou durante 2 dias com Isaac. Aquela viagem de Abraão até aquele monte onde ele ia oferecer Isaac. A viagem durou 2 dias, pronto. Representa 2000 anos. 2000 anos que Cristo veio e esses 2000 anos de caminhada da igreja. Entendeu? 2000 anos de história da igreja. É representado por 2 dias que Abraão andou com Isaac até chegar lá. A gente para por aqui. Não dá, não. Agora, André, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam qual seja a nossa posição, então qual é a minha posição, a de André, o que a gente crê? Número 1, nós somos dispensacionalistas revisados. Então, nós não estamos presos a nenhum número de dispensação, né, André? Nós não estamos restritos a isso. Número 2, nós somos pré-milenistas. Nós acreditamos que Jesus Cristo volta na sua segunda vinda após a tribulação para implantar o reino milenar. Número 3, nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que Jesus vai arrebatar a igreja antes do período tribulacional. E uma outra verdade é que nós acreditamos na doutrina da iminência, defendida pelos apóstolos. Por exemplo, Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, Paulo fala: nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao da sua glória. Paulo não diz assim: eu aguardo daqui a 10 anos, eu aguardo daqui a 20 anos. Paulo fala assim: nós aguardamos e ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Portanto, assim, nós acreditamos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Agora, vamos lá. Saulo, Jesus pode voltar em 2026? Pode. Jesus pode voltar em 2027? Pode. 2033? Pode. 2021? Pode. Amanhã? Pode. Então, nós não estabelecemos datas, nós não estabelecemos épocas. Nós cremos, eu creio, isso é algo particular, assim como Paulo acreditava, creio que André acredita também, eu creio que seria arrebatado. Eu creio que seria arrebatado na minha geração. Eu creio que eu não vou provar a morte. E eu vou continuar firme nisso, porque é o que Paulo acreditava. Ah, mas Paulo morreu. Pois é, então parece que isso transmite para nós a ideia que o crente deve viver na expectativa de que o seu Senhor venha a qualquer momento. Isso vai estimular a santidade, isso vai estimular a pregação do Evangelho, e além de tudo isso, eu não vou ficar preso a sinais, a eventos, a guerras, a nada disso. Eu vou ficar com os meus olhos no Senhor.
Ô, Saulo, agora tá vindo daquelas coisas que acontecem quando a gente filma, né? Aquelas revelações de repente, vinda do céu. Olha o que eu pensei agora, cara. Olha, lá em Hebreus, eu vou falar de fé. De fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso? E esse mesmo texto fala que a fé, né, É a certeza das coisas que se esperam. E que e se a não, prova de fatos que não se veem. que não se vê, não é isso? Pronto. Isso. Então, cara, olha só. Eu espero que meu Senhor venha me buscar na minha geração, sim. Eu espero que meu Senhor venha me buscar hoje. Eu não conhecerei a morte. E eu não preciso ver sinais para isso. Sabe, eu acho que quem anda procurando um sinal de que Cristo realmente vai voltar, isso desagrada a Deus, isso é falta de fé. Sabe, a fé, ela crê sem ver. Eu não preciso ver sinais, eu não preciso fazer contas. Eu creio simplesmente porque Jesus Cristo disse que em breve vem. Está lá em Apocalipse. Ele disse que em breve vem. Da mesma forma que Paulo acreditava que ele viria no tempo dele, eu creio que Cristo vem no meu tempo, sabe? E uma coisa está ligada à outra. Eu não preciso de ver, eu não preciso de um sinal, eu não preciso de uma evidência, eu não preciso de nenhum cometa, eu não preciso de um ato de um presidente famoso no mundo reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Eu não preciso fazer contas do restabelecimento, do reflorescimento de Israel em 1948. Eu não preciso fazer contas, não. Eu apenas creio que ele pode vir hoje. Creio de todo o meu coração, sem precisar ver, cara. E é isso que agrada ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se a gente precisa de evidência, se a gente precisa de evidência e de sinais para que Cristo vai arrebatar sua igreja, a gente está sendo um tanto, pelo menos, incrédulo, sabe? A gente precisa crer que Jesus pode arrebatar sua igreja hoje, sim. Por que, André? O que é que te mostra isso? Nada, cara. Eu creio porque Jesus disse que viria e pronto. É isso mesmo. André, para a gente fechar de verdade agora, né? Que, como eu digo aqui na igreja, eu não acabo menos do que 3 vezes, né? Quando eu estou pregando. Mas deixa eu só dizer algo aqui, André. Esses dias uma irmã, né, fielmente mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim: professor, Saulo, por que Jesus não poderia avisar a gente antes quando é que ele via? Quando é que ele viria? Sendo que a Bíblia diz que ele não faz nada sem avisar antes ao seu povo, né? Que ela pegou uma passagem do Antigo Testamento que fala, né? Porventura faria eu, Senhor, o Senhor teu Deus, alguma coisa sem antes a falar aos profetas? É um texto dentro de um outro contexto. Aí essa irmã falou isso assim, então com certeza Deus vai nos avisar quando for o arrebatamento. Eu falei para ela assim, olha, você não pode utilizar esse texto como base para isso, porque a Bíblia já diz que vai acontecer o arrebatamento. Aí ela disse assim, mas se ele não avisar, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu disse, não, ele disse que vai acontecer, ele só não disse quando. Então, queridos, o argumento continua. Nós cremos que Jesus vai voltar e ele disse que vai voltar. E ele disse Ele já avisou. o arrebatamento. E disse mais o que é que ia acontecer no dia. Os mortos em Cristo ressuscitariam, os vivos de Cristo seriam transformados, subiríamos ao encontro do Senhor, passaríamos pelo tribunal de Cristo. Aqui na terra, em um momento específico, um líder faria um acordo com as nações, envolvendo Israel, daria início à tribulação. Depois o Senhor interromperia o governo dele, voltaria gloriosamente com a sua igreja, em um momento específico estabeleceria o seu reino, em outro momento ele ia julgar os ímpios, depois ele criaria os novos céus e a nova terra. Ele já disse tudo isso, ele só não disse qual data seria. Isso mesmo. O que Deus quer de nós, Saulo, agora, nesse momento, é o que Jesus Cristo falou lá em Atos, lá no estabelecimento da igreja. E ele, inclusive, nos capacitou para isso. Ele nos encheu do Espírito Santo para que nós fôssemos testemunha dele. Né? Começou lá, em Jerusalém, pela Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós estamos agora nesse ponto. Nossa função é pregar o evangelho. Cristo pode voltar amanhã, cara. Tem gente que está precisando ouvir essa palavra. E pessoas só vão ser alcançadas se ouvirem a palavra. Lá em Romanos, no capítulo 10, diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão crer?
nesse texto diz que a fé, sabe, eu estou falando da fé para a salvação, Saulo. A fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Nossa função agora é pregar a palavra. Se a gente ficar Amém. preocupado em marcar data, isso pode prejudicar esse evangelismo. Sabe qual é o melhor evangelismo? É aquele que acha, que acredita que Cristo pode voltar a qualquer momento. E por isso mesmo é urgente que nós temos que pregar. E eu acho que essa é a nossa função. Amém, é isso mesmo. Por isso que essa é a nossa visão, esse é o que nós cremos. André, cara, eu gostaria de agradecer. Obrigado por esse tempo mesmo aí, a gente agradeço também, Saulo. Essas verdades. Eu sei que é um assunto que há uma necessidade de um investimento de tempo maior, mas eu espero, meu querido que está nos acompanhando aqui, que você tenha sido grandemente abençoado por meio desse conteúdo, né? André Luiz tem sido uma pessoa referencial nessa área também de estudo da palavra do Senhor. E vamos continuar aqui juntos, avançando na obra do Senhor. Sigam lá o canal de André também, para meditar no YouTube. Sigam também as redes sociais dele, André Luiz, né, Instagram, Facebook. Sigam lá e vocês vão ter acesso a um material bíblico, ortodoxo, seguro, para que você não seja envenenado com os falsos ensinos que existem por aí. Então, que Deus abençoe a vida de vocês que acompanhou esse vídeo até aqui. E, André, foi um prazer estar com você. Amém, amém. Quando eu editar, eu vou colocar um óculosinho escuro entrando aqui na frente, né? Na hora dos elogios. Amém. Eu quero dizer para você aí que está no meu canal, né? Siga também o canal do Mestre Saulo. Muito vídeo bom. Esse vídeo aqui vai ficar nos dois canais, né? A gente já decidiu que tanto vai para o canal do Saulo, como vai para o meu canal também. E a gente vai fazer outros. Eu creio que, de acordo com o tempo do mestre, no meu tempo também, a gente vai fazer outros vídeos tratando de outros temas, tá bom? Então, se você gostou, ó, curte, inscreve-se no canal, não deixa de se inscrever, manda para os teus amigos, porque o que a gente falou aqui foi somente a palavra de Deus. Eu quero declarar que a gente não está aqui para desrespeitar nenhuma visão. Eu fui perguntado sobre o assunto, e eu tenho respondido com a palavra de Deus, com o que eu vejo na palavra de Deus, né? Nós respeitamos as visões, mas de fato essa visão de que Cristo pode voltar numa data definida aí, uma data que nós podemos calcular, eu não consigo concordar com isso, porque eu não vejo isso na Bíblia, e essa é a função da gente aqui hoje. Não é desrespeitar ninguém, mas é apenas compartilhar com você conhecimento bíblico de muito tempo dedicado ao estudo da palavra. Amém? Obrigado por tudo, Saulo. Eu te agradeço, meu irmão. Nós estamos juntos e vamos seguir em frente. Deus é bom. Amém, amém. Deus Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata.